Bom dia, bom dia. Consegue me ouvir? Olá, pessoal. Opa, obrigada pelo retorno aí. Pá, vamos lá. Bom, gente, agora confirmando se estava tudo certo, tô tudo certinho aqui. Bom dia para você que está participando do nosso webcast de hoje, de demonstração do E-Plan Electric P8. Lembrando que a gente está numa série de webcasts aqui durante esse tempo de Efficiency Week. Para você que quer se aprofundar nas nossas soluções, quer descobrir o potencial do E-Plan para sua empresa, a gente está aqui demonstrando todos os produtos possíveis aqui ao longo desses dias. E claro, para ter esse momento de contato aí com vocês, que a gente possa assim se interagir, conversar, tirar dúvidas, né? Vai ser bem importante aí esse momento para poder trazer para vocês o melhor do que a gente pode apresentar aí das nossas soluções. Claro que em poucos minutos é pouco tempo para mostrar tanta coisa. Vou mostrar aqui o básico sempre das soluções, mas claro, aqui o webcast é justamente para que a gente possa aproveitar esse tempo e tirar as nossas dúvidas aqui no ao vivo, tá? Como que vai funcionar aqui o nosso bate-papo? O nosso chat está desabilitado, as câmeras e microfones também, para o bom andamento do webcast. O que a gente vai fazer é habilitar o item de perguntas e respostas. Até deixei já um comentário, uma discussão inicial ali no item de perguntas e respostas, está ali marcado como P e R do lado ali no Teams, nos ícones. E claro, vocês podem também usar a opção de reações ali na opção reagir. O levantar ali, que tem uma mãozinha, na verdade é para levantar a mão. Para quem quer falar, nós não vamos utilizar aqui. É o item de reagir, tá? Vocês podem, eu vou mandar um coraçãozinho aqui, por exemplo. Você consegue reagir aqui e colocar seus comentários de como está caminhando a reunião. Tranquilo? Perfeito, gente. E por favor, fiquem à vontade caso vocês queiram fazer qualquer pergunta. Como que nós vamos trabalhar aqui ao longo desse dia, dessa manhã? A gente vai mostrando, que eu vou mostrar as funcionalidades do software. Vocês vão fazendo as perguntas de vocês aqui em perguntas e respostas. Eu vou responder todas no final, porque depois a demonstração em si a gente solta no YouTube. Mas só quem participou aqui das perguntas e respostas é que vão acompanhar essa fase, tá bom? A gravação já está rolando e vamos lá. Qualquer dúvida, tá aí o item de perguntas e respostas para a gente conversar. Bom, antes de mais nada, eu sou a Thalita Miranda, para quem não me conhece, sou gerente de marketing da Eplan aqui no Brasil, mas também sou especialista nas soluções Eplan, trabalho muito aí com o Eplan no dia a dia, e é um prazer poder estar com vocês sempre aqui nas mídias, conversando sobre as nossas soluções. Aqui está o meu contato, meu e-mail direto, telefone, se vocês precisarem de alguma informação, sugestão de conteúdo, querem conversar sobre as soluções Eplan, é um cliente, quer também contar a sua história aqui no nosso canal, é um prazer, então eu estou aqui disponível para o que precisar para ajudar nessas questões, tá? Então estamos aqui junto para fortalecer ainda mais a engenharia das empresas que se relacionam conosco. Isso é um propósito nosso, tá bom? Então tá aqui meus contatos, caso vocês precisem. Mas aqui a gente vai fazer o mão na massa direto. O intuito, como eu falei nos outros webcasts, né, principalmente no de pré-planning ali eu mencionei, o intuito não é ser uma live muito extensa, mas ser direto ao ponto, falando de funcionalidades do software. Para que quem não conhece a ferramenta possa vir aqui, conhecer o conceito, entender como a ferramenta funciona e tirar suas dúvidas. Muito mais fácil do que, por exemplo, durante a campanha aí da Efficiency Week que a gente está fazendo, oferecer um produto, né? Simplesmente uma porcentagem de desconto, a gente está aqui oferecendo possibilidades de melhoria de processos. Tá? Falando da nova plataforma ePlan, né, a nova versão aí que foi lançada agora em setembro, vocês viram que mudou um pouquinho a identidade visual do logo, né? Mas não foi somente isso. Então, vale reforçar aqui novamente, para quem não assistiu o último na semana passada, é que mudaram alguns conceitos de disciplinas, principalmente. Então,
Aqui nós temos três itens maiores, né, o Pré-Planning, P8 e ProPlanner, que são as três principais disciplinas de engenharia que são cobertas aí com a EPLAN. E claro, existem outros softwares para ajudar aí no processo de engenharia como um todo, até fabricação. Então nós temos o Pré-Planning, quem não assistiu, tá no YouTube, a gente já subiu a live completa, tirando a parte de perguntas e respostas, então toda a parte de engenharia básica, seja uma construção básica de uma linha de montagem, de uma instalação, de uma construção, até a parte de diagramas de controle. Então, diagramas PNID podem ser feitos com a Pré-Planning. O P8, ele é para a parte de construção de esquemas, que é o que nós vamos fazer aqui hoje. ProPanel voltado para prototipagem virtual. E a gente tem alguns aditivos aí, algumas outras ferramentas que facilitam o processo. Também falando de prototipagem virtual, o Cable e o Harness. E o Smart Production, que é uma solução muito legal para fabricação. Então, também para quem é montador de painel, tem solução específica. A gente ainda vai falar amanhã sobre o ProPanel. Na semana que vem, no dia 25, nós vamos falar sobre os apps de colaboração. E aí, como que eles funcionam, esses aplicativos na nuvem e tudo mais. Bacana? Bom, vamos focar aqui no ePlan Electric P8. O ePlan Electric P8 é uma solução voltada para geração de esquemas e gestão da engenharia de uma forma geral, né? A parte de engenharia detalhada. E hoje a gente pode dizer que o ePlan Electric P8 é uma ferramenta voltada para emissão de esquemas, não somente esquemas elétricos multifilares, mas unifilar, esquemas, por exemplo, até mesmo de fluidos a partir da versão 2026 isso já está disponível. Então, para você que é um profissional de engenharia que trabalha tanto com a parte de vai fazer a construção de uma máquina, de uma instalação que envolva as disciplinas, né, de elétrica, mas também é de fluidos, e geralmente você é aquela pessoa que cuida de tudo. Então fique tranquilo, porque sim, é possível gerar páginas de fluidos também com o Eplan Electric P8. E é sobre isso que a gente vai focar aqui na demonstração. Eu trouxe diretamente, né, claro, o software, mas só para mencionar um pouquinho para vocês sobre os principais destaques, né, da plataforma. Então, é sim hoje o software número um para engenharia elétrica de projetos de esquemas. A gente pode trabalhar com toda essa parte de documentação de uma forma bem prática, rápida e inteligente. Acho que mais do que simplesmente fazer um desenho, ter uma biblioteca pronta, é ter essa documentação de forma inteligente. Hoje se vê muitas soluções no mercado que desenvolvem os esquemas, mas somente puramente gráfico, ou que você extraia muito pouco de recurso posteriormente dessa documentação. Aqui a gente está preocupado com a documentação, mas também com o que se vai se aproveitar dela ao longo do tempo, tá? E claro, padronização. A gente está aqui também para trabalhar com macros padronizadas, com modelos padronizados, para agilizar ainda mais esse processo, certo? Então vamos lá. Vou abrir direto aqui o software para mostrar para vocês, depois a gente volta ali na apresentação, ok? O intuito não é ser PowerPoint aqui hoje, não. Bom, eu tenho aqui o Plan Electric P8, eu até abri ele, né, na última live por conta do pré-planning. Essa é a carinha dele, para quem nunca conheceu, para quem nunca viu, onde a gente pode ter uma série de funcionalidades que eu vou mostrar para vocês, mas tem uma guia de pesquisa que é muito boa, principalmente para quem aí está trabalhando com licenças antigas, versão 2.8, 2.9, queria conhecer a versão 2026, né, que foi a partir de alguns anos aí que já se atualizou. Então, assim, a migração é uma coisa bem tranquila, porque a caixa de pesquisa ajuda muito, os menus estão bem práticos, e aqui o conceito está bem interessante. Então, se você que está acompanhando aqui o nosso vídeo, né, essa live, e utiliza a licença Plan em versões anteriores, tem interesse em migrar, agora é a hora, né? Tem muitas condições especiais, e aqui também vou mostrando para vocês. Eu vou fechar esse projeto, depois eu abro ele para mostrar. Mas vou criar um arquivo novo. Então, vamos lá em arquivo novo. Não tem muito segredo. O conceito de projeto continua o mesmo. Então, demonstração P8, Efficiency Week. Onde eu quero gravar, sempre legal vocês informarem, né, qual é o diretório de destino. Eu vou trabalhar com uma base, ele até manteve aqui do pré-planning, eu vou usar a base EC. Lembrando que a gente tem a possibilidade de trabalhar com diferentes bases, diferentes normas, tá?
Então, eu vou usar a IEC porque é a mais usada aqui no Brasil, mas tem a norma americana com suas simbologias e assim por diante. Vou colocar aqui o meu nome, data de criação, já tudo certinho, para a documentação já vir daquele jeito certinho. Tranquilo até aqui, gente? Perguntas? Estão ouvindo bem? Eu tô com a tela de perguntas e respostas aqui na minha cara, tá, gente? Se vocês precisarem, podem escrevendo ali. Bom, tenho aqui a parte de propriedades, onde eu consigo carregar todas as informações riquíssimas, né, para o meu projeto. E aqui começa o conceito da plataforma ePlan. Toda a parte de informações, elas não são simplesmente gráficas, onde eu escrevo num lugar, escrevo de novo em outro e vou repetindo. São propriedades. Quando você eh, começa a trabalhar trazendo essas propriedades, esses dados de uma forma centralizada, você automatiza muitos campos, consegue ter eficiência em vários processos. Então, isso é muito importante. Vou dar um exemplo aqui, eu sempre gosto de dar o exemplo da descrição do projeto. Eu vou colocar aqui como demonstração. Efficiency Week. Claro que eu posso aqui preencher todas as informações que tem disponíveis, design térmico, qual a tensão, dissipação, fator de simultaneidade, ou dados do autor, dados do cliente. Aqui em novo, eu tenho mais diversas propriedades que eu posso utilizar, campos suplementares, dados do cliente, dados de controle desse arquivo, desse projeto. E isso é importante para manter, então, o cuidado com essa documentação. Uma coisa que eu gosto muito de usar nessas propriedades de projeto são características técnicas. Ah, mas não tem as características aqui. Você pode criar as suas propriedades. Então, além das propriedades que já existem, você pode criar as suas propriedades e trazer para cá. Aonde que eu posso usar isso? Numa folha de dados, tá? De informações técnicas. Tem uma série de informações legais que a gente pode utilizar. Bacana? Opa, não, ok aqui. Ele gerou meu projeto. Já coloquei aqui uma página de capa, porque esse projeto já tinha, tá? E ele já trouxe a descrição. Legal que ele já trouxe a descrição, ele já traz também na moldura, traz os dados todos bem elaborados. Precisou fazer qualquer modificação? Vai no projeto, acessa as propriedades novamente, edita e aí carrega novamente o projeto. Fica muito mais fácil, você não precisa ficar editando vários lugares ao mesmo tempo. Esse caderno da Norma EC, ele já trouxe numa estrutura específica, que é uma estrutura que divide cadernos. É uma estrutura muito legal, depois eu mostro o projeto completo para vocês verem essa estrutura, para você dividir por painéis, dividir por partes de uma linha de montagem, por acionamento. Então, vocês podem organizar os cadernos em um único projeto. Não precisa separar um painel por projeto, porque às vezes você quer representar essa interligação. Então, dá para fazer tudo numa documentação única. Bacana? Então, vou pegar aqui, vou criar uma página nova, vou criar uma página de esquema multifilar, mas notem que eu tenho aqui esquema fluido, esquema unifilar. Unifilar, dependendo da variação de licença, você já tem disponível. O fluid, desde a versão básica, você já tem acesso, tá? Então, eu vou vir aqui, diagrama de esquema unifilar, diagrama de força. Tá aqui a página já com a moldura pronta. Aqui a minha moldura já tem informações de coluna, e isso é muito importante porque a referência cruzada vai se basear nessa moldura e na configuração que ela está organizada, mas se a minha moldura tiver colunas e linhas, ele vai mudar a referência também, já vai se organizar, certo? Bom, para quem não conhece a plataforma ePlan, a versão 2026, né, da 2022 em diante, ou para quem trabalha com ePlan na versão 2.8, 2.9, 1.7, enfim, a diferença maior ali da plataforma está neste navegador, que é o centro de inserção. Perdão. Bom, aqui o centro de inserção é um ponto bem interessante, porque nas versões anteriores, o que a gente tinha? A gente tinha menu de inserção de símbolos, inserção de peças, inserção de macros e assim por diante. Agora, nós temos tudo centralizado em um único navegador. Isso facilita muito, porque não só a vista desses itens você tem disponível no navegador,
como você pode favoritar os elementos que você usa com mais frequência. Então, ficou muito interessante esse centro de inserção, ajuda muito no dia a dia, fica tudo muito centralizado. Então, assim, você pode ter várias formas de iniciar o seu projeto. Eu vou começar com uma simbologia, mas pode ser também através de dispositivos. Então, digamos que eu ainda não sei, ainda não sabe quais são as peças que eu vou utilizar, o fabricante que foi homologado, mas eu quero começar a estruturar o meu esquema. Então, posso começar com a simbologia. Lembrando que eu estou aqui trabalhando com a simbologia da norma EC, que a BNT se orienta a ela, né? Mas posso também ter uma nova, posso criar minha biblioteca sem problema nenhum. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o motor, pegar o motor trifásico aqui. E é legal que ele mostra aqui também pela simbologia, mas ele tem descrições aqui, se você precisar de alguma informação específica de acordo com os tipos de símbolo, você consegue, tá? Então, existem diferentes formas, posso pesquisar aqui por cima. Vou colocar aqui o meu motor. E aí ele me pergunta, claro, as informações técnicas, potência, texto de função, sei lá, liga esteira 1. Enfim, posso colocar o comentário e assim vai. Ele vai trazendo as características para o meu projeto. Ah, quero colocar mais, vão ser mais. Posso vir aqui, duplicar. Quero mais 3. E vou numerar de acordo com o meu padrão de letra, identificador e contador. Claro, se o padrão é outro, é letra, identificador, letra identificadora, página e contador, aí vocês podem organizar melhor, né? Fica muito mais fácil. Eu vou duplicar de novo aqui. Deixa eu só organizar ele aqui bonitinho. Na pessoa que tem toque, né? Vou colocar aqui mais 3, só para ficar certinho. Beleza. Então, tem aqui os meus motores preenchidos. Posso vir aqui, editar os textos, alterar as informações para facilitar, tá? Na edição desses meus motores. Posso editar vários de uma vez, então a gente tem opções de edição em tabela, que já mostra tudo numa lista só, e aí eu posso ir editando as informações de uma forma bem rápida. Então, tá tudo em tabela aqui também. Quando é muita coisa, vale a pena. É, vou pegar aqui também um dispositivo, ou seja, eu já sei qual é o fabricante que eu quero utilizar. Então, eu quero ver, de repente, alguma outra possibilidade. Vou pegar aqui em dispositivos de segurança, chave de sobrecarga do motor. Eu vou pegar aqui um disjuntor motor, peraí, aqui. Notem que ele já fez a referência cruzada, já está funcionando ela aqui, né? Perdão, a conexão automática, né? Ele já está funcionando aqui. A partir do momento que eu posiciono, ele já carrega todos os detalhes desse dispositivo. Então já está tudo prontinho. Vou duplicar também. Mais 3. Posso alterar a peça, enfim, mas está tudo ali posicionado. Então, pouco tempo, a gente já tem uma representação bem legal do diagrama. Então, já está aqui prontinho. Bacana? E o legal é, quando você coloca algum outro tipo de componente, eu vou pegar aqui, por exemplo, um contador. Esse aqui da bebê. Ele já tem aqui, por exemplo, a bobina, mas eu quero colocar os contatos, eu também consigo, tá? Então, consigo trabalhar com a inserção dos contatos. Aonde que esses componentes estão? Outro ponto importantíssimo da plataforma Eplan. A gente começou falando sobre um pilar que é propriedades, tá? Um outro pilar que é a padronização. A gente já tem aqui as bibliotecas, a base pronta, e aqui um outro pilar que é muito bom, que é o navegador, ou seja, a gente visualiza via navegador todos os dispositivos que estão ali posicionados, tá? Então, as peças, as características, os tags. E por que que isso é muito legal? Ah, colocou uma página a mais no meio do projeto. Pô, preciso renumerar todos os tags. Então, pelo navegador, eu já consigo fazer isso. Vou renumerar aqui para ser a partir do número 100. Intervalo de 1 em 1, então 101, 102 e assim vai.
Então, ok, ele já faz a numeração dos tags. Aqui eu estou só com uma página, mas imagina se eu tivesse centenas de páginas com centenas de equipamentos. Isso faz muita diferença, tá? Então, utilizem e aproveitem do navegador. O conceito de navegador é um conceito de gestão. Você está com o esquema elétrico ali, você já está se organizando o seu projeto, preocupado com o equipamento, com a funcionalidade, e não ali preocupado se o símbolo está certo ou não, se a representação está certa ou não. Já tem uma grande vantagem nesse ponto. Mas a gestão desse projeto, porque a gente sabe que mudanças de última hora tem várias, mudanças específicas de clientes também tem várias. Então, vale a pena aproveitar aqui as funcionalidades que o ePlan te oferece para gerenciar o projeto da melhor forma possível. Tá? Então, a parte de inserção é um ponto bem legal. Por isso que eu queria justamente trabalhar somente com P8 aqui, não P8 Propanel nesse webcast, deixar o Propanel numa etapa separada, para que a gente pudesse se aprofundar aqui. Eu vou fazer também um potencial. Vou colocar aqui. Acho que eu já vou deixar montadinho. Olha só, para a parte de representação, por exemplo, eu quero colocar aqui nozinho tipo T para fazer interligação. Aqui eu também consigo desenhar outras conexões. Então, vou deixar aqui pronto. E olha só que legal. Eu também consigo duplicar esses nós, consigo representar de forma. Vou fazer dois aqui. Eu poderia simplesmente fechar aqui, fazer um potencial, enfim, fechar e finalizar aqui nessa página. Ele finaliza o ângulo, sem problema algum. Então já está com tudo pronto. Mas digamos que eu queira aqui continuar esse sinal em uma outra página. Consigo? Consigo. Deixa eu só colocar antes um potencial no. Ah, deixa eu só pegar aqui, depois eu coloco para vocês. Eu vou pegar aqui o ponto de interrupção. Aqui, ponto de interrupção. Esse ponto ele vai levando o sinal para outros lugares. Ó, vou pegar aqui, vou arrastar. Esse é um ponto muito interessante para vocês poderem levar. Tem gente que chama de seta de potencial, tem gente que chama de ponto de interrupção, que é a funcionalidade aqui do Eplan. Eu vou dar um nome específico, vou chamar aqui de L1. Aqui, L3. Bacana. Ele já posicionou tudo aqui, tá todo movimentado. Agora eu vou para uma outra página e eu vou colocar também esses pontos. Eu poderia copiar e colar aqui diretamente, sem problema também. Só vou mexer aqui na edição desses textos para não ficar tudo para frente, né? Vou mexer aqui na exibição deles. Vou colocar à esquerda. Aqui. Olha lá. Ele já representou para mim os pontinhos com a referência cruzada. E por que que isso é interessante? Porque o acompanhamento do projeto já está pronto. Você não precisa se preocupar com essa referência, tá? Então, já está ali pronto, disponível para você. Posso, então, acompanhando o projeto, inserindo os componentes. Ah, de repente eu não estou numa página de diagrama de força. Vamos para uma página de diagrama de comando. E aí eu quero inserir aqueles relés, aquelas bobinas que ficaram na página de força. Então, eu posso também pegar o navegador de dispositivos. Vou pegar aqui eles, aqui nos relés. Ele vai mostrar o que para mim aqui?
todas as funções daquela peça, e isso que é, por isso que é importante a gente trabalhar com o conceito de peça, com o fabricante, porque a gente tem a real certeza de que peças eu estou utilizando, se a quantidade de contatos está disponível, está certa, se eu consigo utilizar. Eu posso arrastar contato que está sobrando e utilizar, posso arrastar a bobina para cá, vou arrastar a bobina primeiro. E olha lá, ele já trouxe a imagem de contatos organizada de acordo com a simbologia e a representação. Hoje eu confesso que eu gosto muito mais desse formato do que daquela tabelinha que mostra NA e NF. Porque aqui você já vê o símbolo, já vê a referência cruzada, já vê todos os dados certinhos, certo? Então já fica bem mais prático. Bom, posso trabalhar também. Eu vou voltar ali na página de diagrama. Quero colocar só mais alguns relés para poder gerar algumas representações aqui. Só para ter mais conexão mesmo. Fechou. O que que acontece aqui nessa parte? Vou até colocar mais aqui, vou levar lá para outra folha também. Vou continuar, digamos que eu tenha várias partidas de motor, né? Vou numerar aqui. Fechou. Isso. Vou fechar aqui. Eu vou colocar mais alguns dispositivos diferentes para a gente poder ver essas funcionalidades ali na prática. Primeiro eu vou colocar os bornes, depois eu vou trabalhar com a inserção de conexões e fios, tudo bem? Então, assim, para a parte de réguas de bornes, posso inserindo os bornes direto pelo centro de inserção? Sim, posso, mas eu vou trabalhar aqui via navegador. Por quê? Porque fica muito mais prático, né? Já posso, inclusive, já determinar quais são bornes reserva, outras funcionalidades ali específicas, eu já posso deixar prontas aqui diretamente, tá? Então, vou vir aqui com o botão direito do mouse dentro do meu navegador e vou gerar aqui alguns bornes. Vou gerar uma régua aqui X1, de 1 a 30 bornes. Vou gerar 40, que a gente gera uns reserva a mais. E posso já pegar a peça que eu quero. Preciso? Não necessariamente, mas se você já sabe qual a linha que você vai trabalhar, óbvio que não é o borne específico, mas eu vou pegar só para representar, tá? E relevem a peça, porque esse daqui é um borne 2,5, mas só para a gente mostrar a funcionalidade, tá? Vou dar um OK. Não tenho a peça que eu queria. Posso usar outras funcionalidades, a gente tem o Data Portal, posso mostrar um pouco aqui, mas também vou falar nos apps de colaboração, tá? Então, vou pegando aqui os bornes. Vou colocar mais de um aqui, ó, por exemplo. Vou colocar aos poucos para mostrar para vocês. Olha só, já consegui colocar todos os bornes e aí eu consigo também trabalhar com a parte das conexões, né? Vou colocar aqui já para as outras. Já vou deixar os pontinhos prontos. Vou pegar vários aqui só para vocês verem. Então, vou posicionando a régua e assim vai. O fio já foi posicionado, já está tudo certinho. Bacana até aqui? Então, já posicionei bornes, poderia já posicionar os cabos de campo, se necessário. Vou colocar os outros aqui na outra página também, já para facilitar. Porque eu estou colocando livremente para mostrar a funcionalidade, mas poderia fazer tudo numa folha, depois duplicar, já vai levar peça, já vai levar tudo, então daria para já deixar tudo pronto, tá? Outra coisa que daria para já fazer, que facilita bem a vida. Você viu que eu estou fazendo várias partidas de motor aqui na mão, né? Repetindo dados, sendo que uma partida de motor inteira poderia ser criada e replicada em várias páginas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso transformar isso aqui em uma macro, gerar macros para facilitar o posicionamento posterior e até para começar a gerar uma certa automatização nesse processo. Então, nesse caso, deixa eu pegar uma página vazia, acho que eu tenho macro aqui para mostrar. Se eu tenho alguma específica.
pegar uma qualquer aqui. Aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem uma parte de iluminação completa. Eu vou pegar uma página, um esquema completo, clicar e arrastar. Olha lá, já consigo numerar. Ele já trouxe para mim todo o esquema de iluminação, pontos de interrupção, caso seja necessário ou não. Ah, mas eu quero uma partida de motor específica. Então, se você tiver aqui, já é possível também fazer, tá? Então, vou pegar aqui, ó, páginas completas. Ou somente partes do esquema. O que você selecionar para criar como padrão, você consegue, tá? Aqui, por exemplo, ele até pede conjuntos de valores específicos, que seria para automatizar ainda mais a sua partida de motor. Ver se eu tenho aqui uma depois para mostrar para vocês com potência, tá? Certo? Então já agiliza ainda mais o esquema de vocês. Perguntas até aqui, gente, tudo tranquilo? Tô de olho aqui no item de perguntas e respostas. Bacana? Um outro ponto que é muito importante aqui, que gera muitas dúvidas, mas esses bornes que sobraram? Esses bornes que sobraram vão para a lista de materiais. É uma boa oportunidade para vocês trabalharem com bornes reserva. Não quer? Dá para tirar aqui do navegador sem problema nenhum. Fica só os bornes que estão realmente no projeto. Mas às vezes você tem bornes reserva que não aparece no esquema, mas que aparece no layout 3D depois. Eu vou até deixar aqui para depois a gente aproveitar esse projeto mesmo no ProPNeu amanhã. Aí a gente já utiliza esses bornes que sobraram. Vou até depois mostrar uma funcionalidade bem legal aí da Fênix, tá? Ah, tranquilo? Então agora eu vou pegar aqui o projeto. Tem uma possibilidade também de trabalhar com numeração. Eu gosto de falar sobre esse tema, sempre com algumas ressalvas, com alguns cuidados. Por quê? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, cada cliente faz o padrão de anilhamento de um jeito. Tem gente que representa o depara, tem gente que representa realmente o fonteal, perdão, um número sequencial ou com alguma outra informação. Então, cada caso é um caso. A gente sempre conversa com os clientes para entender a melhor forma que eles precisam para o anilhamento. Se eu fosse pegar aqui, é um ponto que eu acho importante mostrar e comentar. Se a gente fosse pegar só o treinamento puramente da matriz da Alemanha, a gente sabe que, por exemplo, painéis alemães, a maioria deles não tem anilhamento. Então, esse é um ponto que a gente reforça no treinamento, a gente coloca até um tempo a mais para que os clientes tenham a certeza de que vão conseguir utilizar as funcionalidades da forma correta. É um outro ponto que a gente gosta de trabalhar nas consultorias, porque é uma particularidade aqui do país. Então, não é só trazer o software para cá e simplesmente usá-lo de acordo com o que outros países usam, mas com a necessidade do nosso país. Então, aqui, ó, tem a funcionalidade, eu vou primeiro posicionar aqui. Ah, eu vou colocar orientado pela conexão para vocês verem como fica, mas ele vai colocar uma anilhinha aí por local. E aí eu vou, notem que ele está só com um pontinho de interrogação. Porque aí eu posso definir, não, no potencial eu não quero que apareça nada. Posso trocando ali a representação de acordo com a necessidade. Aqui tem muita informação, não quero. Tem outras configurações que fazem isso aqui não aparecer dessa forma, mas enfim, só para representar para vocês. Eu vou pegar meu projeto e vou em designar. Aí eu digo como que eu quero a conexão ali, a designação. Como eu quero um por conexão, vou fazer a numeração direta. Vou dar um OK aqui. Ó, ele já fez a designação. Por conexão, ou seja, fio por fio, tá? Aqui ele não tá por sinal. Então vocês vão ver aqui, ó, cada um com o número, certo? Claro, dá para seguir outros formatos, orientação por sinal, né? Vou colocar aqui sinal por página. Aí ele muda a página e o número, a designação, e assim vai. Aí você pode ir trabalhando com a representação conforme a necessidade. Tem alguns modelos prontos? Tem, mas vou ser bem sincera, cada cliente gosta de fazer de um jeito, então eu sempre, eh, eu sempre deixo aqui a possibilidade aberta para a criação de novos modelos, e no treinamento, como eu mencionei, a gente sempre trabalha com o padrão, com o tempo,
bem reservado para isso, porque cada cliente pede de um jeito, trabalha de uma forma, então a gente gosta de dar uma atenção especial. Claro que a gente já conhece os modelos mais usados, mas esse é um ponto que nos perguntam muito. E por que que isso é possível? Porque o que a gente tem aqui não é uma linha gráfica. Se você aproxima aqui o cursor do mouse, você vai ver que é uma conexão, tá saindo de um ponto e indo para outro. Aqui, ó, tá saindo do borne do motor e o borne. Então, tem uma ligação, tem uma lista de para, né? Essas conexões existem. E isso é importante para quê? Para a gente gerar a documentação. Então, falamos sobre o esquema, falamos sobre a construção do esquema, falamos também sobre a numeração de fios. Um outro ponto importante, eu vou deixar o ePlan Cloud, né, o Data Portal, para a semana que vem. Então, você quer conhecer o Data Portal, mesmo que você não tenha uma licença ePlan, semana que vem, ali no dia 25, a gente vai falar desses apps. Então, aqui em Dados Mestre, por exemplo, eu tenho gerenciamento de peças. As peças estão aqui, em uma central. Isso é muito importante, por quê? Porque todos esses dados de peça estão aqui disponíveis para utilização nos seus projetos, tá? Então, é o banco de dados de vocês, as peças que vocês utilizam, a central de engenharia e as informações que a gente tem dentro delas não são somente o código de peça e o fabricante. Notem que tem a representação 2D, 3D, simbologia, outras propriedades, certificação, peso, preço, que vocês precisarem de informações aqui é possível, tá? Inclusive dissipação de potência para no 3D fazer cálculo de design térmico. Então, tem uma série de detalhes que são bem interessantes. Se vocês quiserem essa parte de design térmico, eu acho que a demo de Propanel vai ser a mais demorada, porque tem bastante detalhe legal, tá? Função, como que vai representar os contatos, enfim, acessórios. É um banco muito grande. Outra informação importante. O banco de dados. Como que eu consigo as peças? Data Portal, nossa central de dados online, onde a gente tem mais de 2 milhões de peças. Thalita, eu quero cadastrar uma específica minha que não tem lá. Posso cadastrar? Sim. Na capacitação e no treinamento, nós temos essas informações lá, tá bom? E como cadastrar para vocês terem essa independência. Bom, feito até aqui, eu vou pegar agora a parte de relatórios para mostrar para vocês. Então, a gente tem tanto a parte de relatórios internos quanto os relatórios externos. Na sexta-feira, quando a gente falou do pré-planning, eu avaliei relatórios diretamente, ele já gerou diversos relatórios de uma vez. É uma padronização, que eu acho muito boa. Vocês podem já deixar isso setado no padrão de projeto de vocês. Digamos que sempre ao terminar o projeto, você tem uma página de capa, um índice, depois ao final, diagrama de bornes, de cabos. Você determina todos os seus padrões e depois é só clicar em avaliar. Então não tem muito segredo, é só ir emitindo porque você já tem o seu padrão elaborado. Ah, mas cada cliente tem um padrão. Deixe um padrão criado para cada cliente. Então tem um projeto de base do cliente X, um projeto de base do cliente Y, e assim vai. Você vai ter sempre os seus padrões montados. Eu sempre deixo como hoje é uma filosofia de vida. Se tem um passo a passo que eu executo muito de uma forma manual várias vezes, ali alguma coisa eu tenho que automatizar. Então, eu uso bastante assim. Bom, vou na opção gerar, porque esse projeto está em branco, então não tem nada. Eu vou gerar algumas páginas do zero. Vou gerar uma lista de peças. Vou gerar aqui o final. Vou gerar um diagrama de Bornes. Deixa eu só ver aqui, vou mudar o modelinho. Esse aqui. Vou gerar. Já está gerando ali, ó, já está mostrando. Vou gerar uma lista de conexão, também para exemplificar, mudar os meus modelos. Notem que eu tenho vários modelos aqui, mas posso ter os meus, criar um do zero, copiar um da ePlan e colocar os valores que eu queira, tá? E vocês viram que tem bastante relatórios de CLP, de conectores, de cabos, de peças, de tags também é legal.
O de tags dá para fazer um esquema de lista de simbologia, que é bem interessante também. Capa, de cartões de série P e assim por diante. Vou fechar aqui. Então, de novo, ele poderia ser um formato padrão, tá? Para emitir todos de uma vez. Então, meu diagrama de bordes ele já trouxe todos aqui, inclusive os reservas. Ó, os reservas estão vazios, então eles são parte do projeto, fazem parte da lista de peças, só que eles não estão sendo usados especificamente aí em alguma ligação elétrica, mas ele pode ser um borne reserva que fique no painel. Bacana? Eu gosto desse desenho aqui porque é meio mais gráfico, tem informações bem interessantes. De conexão, ele mostrando todo o depara, tá? Então já traz aqui. Isso aqui é muito legal para quem vai montar o painel, mas tem outras informações bem legais aí no ProPanel, que é o Smart Production. Legal? Então ele já traz tudo aqui disponível para vocês. Beleza? Bom, posso exportar mais dados? Pode, tá? Aqui em arquivo, a gente tem uma série de possibilidades de exportação. Então, eu tenho como exportar um projeto em PDF para gerar e fazer o envio para alguém. Então, consigo DXF, DWG, arquivo de imagem, é possível exportar. Mas eu tenho uma possibilidade de dados muito grandes. Então, de integração com o CLP, a gente pode fazer essa troca de dados. Posso trabalhar com também a exportação de dados de fabricação, tá? Eh, Posso trabalhar também com processamento de dados. Aqui, bastante com Propênio, a gente trabalha muito isso, sobre a parte de fabricação de painéis, então, processamento de dados, furação. Então, isso a gente pode comentar um pouquinho mais amanhã, tá? Eu vou trabalhar bastante aqui com as etiquetas no P8, que eu uso, a gente pode usar na plataforma inteira, tá? Não só no P8, mas no Propênio, no Pré-Planning. As etiquetas são os relatórios EPLAN, só que em formato ou TXT ou Excel, ou alguns formatos XML, por exemplo, de acordo com o que vocês precisam. A gente tem bastante integração com alguns parceiros, como a Fênix, como a Rital, entre outros. Posso criar meus formatos de listas, mas eu já tenho algumas aqui. Eu vou pegar, por exemplo, esse diagrama de bornes, tá? E eu vou pedir não só para exportar, mas exportar e iniciar a aplicação. Vou dar um OK. Olha só o que ele gerou. Ele gerou já a lista, já formatada, né, com logo, tudo bonitinho, e com todos os dados ali da régua, inclusive os bornes reserva. Por que que ele já gerou assim? Porque eu já tenho um modelo prévio. Então, se vocês já têm, por exemplo, uma lista de peças que você precisa emitir para o departamento de compras, para importação, e ela possui um cabeçalho, possui uma configuração, você pode já deixar pronto e sempre exportar para o seu departamento de compras. É pensar, gente, não só na engenharia, mas pensar no projeto, no processo. Tem muita funcionalidade aqui dentro que facilita o processo como um todo, tá? Então, dá para gerar listas menores? Eu vou fazer uma lista bem basiquinha mesmo do zero, só para mostrar que dá para fazer a lista das mais simples. Eu acho que eu nem tenho aqui. Não, vou fazer uma do zero. Vou gerar aqui uma lista de tags. Posso criar os meus formatos, tá? Para mandar para uma impressora. E qual que é a sacada daqui? Ter o conceito de propriedades, tá? Você conhecendo as propriedades do E-Plan que você está usando no seu projeto, você tem facilidade de gerar esses dados aqui. Eu vou gerar aqui somente a função. Eu quero só exportar o tag. Eu vou gerar aqui os tags. Eu vou gerar aqui o tag visível, tag identificador. Tá? Só quero exportar o tag dessa lista, mais nada. Eu não vou fazer filtro, mas dá para fazer, tem muita configuração legal. Só para vocês terem uma ideia. Ó, ele girou no outro monitor aqui, perdão. Ó, ele já exporta todos os dados aqui. Poderia já mandar para uma etiquetadora já para já imprimir essas etiquetas, essas plaquetas? Já está pronto. Não tem muito segredo. Você não precisa perder o tempo de ficar digitando uma a uma. A gente tem, inclusive, integração, né,
com os softwares da Fênix já para facilitar nesse processo. Então aproveitem, tem muito recurso legal que a gente pode usar aqui. Bacana? Isso só do P8, né? Passei 40 minutos aqui falando só do P8. Bacana. Gente, eu queria que vocês colocassem aí as perguntas de vocês. Enquanto a gente coloca as perguntas, eu vou encerrando a live da parte que vai para o YouTube, mas eu vou deixar aqui aberto para vocês. Lembrando que nós estamos na Efficiency Week, então tem uma série de ofertas aí disponíveis para vocês, disponíveis para não somente num único produto ou uma única condição de desconto. A gente justamente não tem como mudar o nosso propósito de empresa e de vida aqui dentro durante uma campanha. Então, a nossa ideia aqui não é simplesmente falar, tal produto está com tantos por cento de desconto, mas qual que é a sua necessidade? Qual que é o seu desafio? Vamos moldar esse futuro juntos. E aí a Efficiency Week está aí para isso. Nós temos um link, também deixei nas perguntas e respostas ali uma discussão com o link disponível. Aqui tem o QR Code também para vocês, onde vocês podem, a partir daqui, preencher um formulário. Para que serve esse formulário, Thalita? Para a gente conhecer você, saber que empresa você trabalha, quais são os seus desafios. Tem um campo de comentários que eu sempre peço para o pessoal preencher. Qual que é a sua empresa? Como que vocês trabalham? Qual é a necessidade? Por quê? Daqui, a nossa equipe comercial de 24 a 28 vai montar essas ofertas. Quem já manda antes, já vai receber antes. Então, aproveitem, não deixem para os últimos dias da campanha, porque a gente precisa disso, de conversar com você, entender qual é a sua necessidade e moldar o melhor licenciamento para te oferecer. Então, de novo, não é em um único produto, as porcentagens de desconto, elas são em diversos produtos, em diversas possibilidades. A gente quer moldar esse futuro com você, tá bom? Bom, gente, daqui então, para quem está no YouTube, que né, tá assistindo posteriormente, agora a gente vai encerrar a live. Na verdade, aqui no Teams, quem está aqui ao vivo já continua. Já estou recebendo algumas perguntas, nós vamos continuando por aqui. Bacana?